Todos os dias, milhares de pessoas estão perdendo seu emprego para a tecnologia. Elas simplesmente são varridas do mercado, substituídas por inteligência artificial, robôs ou novas máquinas que agora automatizaram ou eliminaram o trabalho delas. Isso pode estar acontecendo contigo, na tua profissão, e tu nem está percebendo. E se tu acha que por ter feito uma faculdade isso não vai te afetar, bom, você está completamente enganado. Essas mudanças vão afetar todo mundo: engenheiro, médico, enfermeira, professor, cozinheiro, contador, motorista e muitas outras. É praticamente todo mundo mesmo, e eu vou falar sobre essas em específico, então fica aqui comigo. E nesse vídeo eu ainda vou te mostrar por que a tua profissão pode desaparecer, como se preparar para isso, mas também como se adaptar para sair por cima disso. Desde que o mundo é mundo, nós vemos a tecnologia substituindo o homem. A grande questão é que com a tecnologia evoluindo cada vez mais rápido, temos menos tempo de se adaptar. Mas nem tudo isso é ruim. O Uber já substituiu boa parte dos táxis, o Airbnb causa muita dor de cabeça aos hotéis, o Netflix abocanhou boa parte dos cinemas, e a Amazon e outras lojas online facilitaram e promoveram maior comodidade na maneira como consumimos. No geral, para o consumidor foi excelente, melhorou os serviços e reduziu os custos dos produtos e serviços. Mas nenhuma dessas tecnologias acabou com 100% dos negócios tradicionais. Ainda vemos táxis, temos muitos hotéis, cinemas e nem sempre compramos online. A questão é que a tecnologia vai substituindo gradativamente o trabalho humano. A questão é, se a tecnologia substituir 50% dos profissionais da sua profissão, você vai estar nos 50% que ficam? Você pode garantir que está entre os 50% mais qualificados? Ou então, os 50% mais capacitados a usar essas novas tecnologias? Uma das profissões que vamos começar a ver o desaparecimento nos próximos anos é a de motorista. Seja o Uber, o entregador da teleentrega, o caminhoneiro e até o piloto do avião. Com a tecnologia de carros autônomos, vamos ter cada vez menos pessoas dirigindo. O Uber criou esse modelo de negócios em que qualquer pessoa pode prestar o serviço de transporte, mas a tecnologia de carros 100% autônomos evoluiu rapidamente. O consumidor já está acostumado a pedir Uber e, eventualmente, eles vão cortar o maior custo do negócio, o motorista. Porém, essas mudanças não devem ocorrer tão cedo, já que a Uber vendeu a ATG, ou Grupo de Tecnologia Avançada, unidade da empresa que estava empenhada nesse projeto para a empresa Aurora, uma startup especializada no desenvolvimento de carros autônomos. Quando lançaram em 2015, o então diretor Travis Kalanick estava projetando que os veículos Uber automatizados substituiriam a maioria dos motoristas humanos em 2018. Porém, não ocorreu, e deve demorar alguns anos ainda. Do jeito como o avanço tecnológico ocorre no Brasil, podemos esperar tais mudanças para mais de uma década. Porém, vale destacar que o Uber de hoje seria inimaginável há 10 anos atrás, o que gera esperança que a tecnologia possa sim ser aceita por aqui. Uma outra empresa que já está à frente dessa tecnologia é a Tesla. Seus carros já dirigem sozinhos e, como eu já falei no vídeo sobre a Tesla aqui do canal, eles estão desenvolvendo um caminhão 100% elétrico e autônomo, com justamente o objetivo de substituir o caminhoneiro, reduzindo o custo de transporte e podendo trabalhar praticamente 24 horas por dia, e ainda com uma série de benefícios por ser elétrico. Mas já existem uma série de outras empresas desenvolvendo tecnologia para caminhões autônomos, como a própria Aurora, a TU Simple, Daimler, Embark, Trucks e a Waymo, do Google. O mesmo pode acontecer com pilotos de avião, pois há anos os aviões praticamente voam sozinhos, uma vez que o piloto está ali só para garantir se está tudo em ordem, ou caso aconteça alguma coisa e ele precise assumir. Mas talvez no futuro vamos ter aviões voando sem a presença de um piloto, pois a Airbus já afirmou que possui a tecnologia para tal. Porém, o mais provável é que, ao invés de 2 pessoas na cabine, seja reduzido para apenas uma, o que já reduz em 50% a profissão. Afinal, até os anos 80, os aviões comerciais contavam com 3 pessoas na cabine, que adicionava um engenheiro de voo, o qual já perdeu seu posto em praticamente todos os aviões comerciais tradicionais. Já se tratando de entregas, vemos vários projetos da Amazon de entregas em massa por drones pelo ar com o Amazon Prime Air. Existe inclusive uma patente de um dirigível da Amazon como uma espécie de centro de distribuição flutuante.
A Amazon tem testado também robôs de entrega por chão, evitando a necessidade de vans ou entregadores em viagens curtas. No Brasil, a Rappi já fez testes semelhantes. Em uma matéria recente do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, apareceu outra empresa brasileira com uma tecnologia semelhante do que eles chamam de drones terrestres. Nesse caso, a empresa se especializa em robôs de entrega para condomínios, onde a entrega chega até a portaria e vai até a sua casa pelo robô. Serviços mais simples já viam isso com maior frequência. Quando você vai no McDonald's, ao invés de pedir no caixa, tem um painel lá onde tu faz todo o pedido e só retira o pedido depois. Isso sempre ocorreu. Em países mais desenvolvidos, não existe o frentista de posto, não tem cobrador, já tem supermercado sem caixa. E em 2020, a própria Walmart já começou a colocar robôs em algumas das suas lojas para controle de preço e estoque, para identificar e notificar quando certo produto precisa ser reabastecido nas prateleiras. Isso tudo é muito comum em alguns setores, mas as pessoas acreditam que certas atividades são imunes a grandes mudanças por serem mais tradicionais. Mas será mesmo? Na construção civil temos mudanças gigantes acontecendo. Enquanto na construção tradicional já existem máquinas que fazem toda a colocação de tijolos e blocos, temos também novas tecnologias surgindo para mudar completamente o sistema de produção que já estão funcionando, como a impressão 3D, que constrói casas mais rápido e reduz um dos maiores custos da construção, a mão de obra. Um projeto recente feito na Alemanha mostrou que até o custo de mão de obra do instalador elétrico foi reduzido, já que a construção 3D já deixa tudo pronto para a instalação, assim reduzindo muito a quantidade de horas do instalador. Em grandes obras já estão sendo usados tratores e drones 100% automatizados para terraplanagem, além de retroescavadeiras autônomas para escavação. Outro setor tradicional que está constantemente evoluindo com a tecnologia é o agronegócio, que cada vez usa menos mão de obra. Já é comum em grandes negócios o uso de maquinário automático para diversos tipos de atividades. Segundo o agrônomo Ângelo Fioranelli, nos últimos anos as máquinas já vêm diminuindo muito a mão de obra humana, principalmente no cultivo de café e cana. As colhedoras substituíram dezenas de trabalhadores por um operador, que também pode perder o emprego com a chegada de máquinas 100% autônomas. Nos canaviais, os drones têm substituído muita mão de obra também, especialmente na parte de controle biológico. O uso de drones para aumentar a eficiência de grandes plantações é algo incrível. Você define as rotas e eles fazem tudo automaticamente. Um drone equipado com câmera termal consegue avaliar regiões que precisam de mais irrigação ou que pode haver problema no sistema de irrigação. Alguns trabalham na detecção de pragas e outros fazem a aplicação e pulverização de pesticidas. O mesmo também está acontecendo em profissões com alto nível de conhecimento técnico, pessoas graduadas ou até com mestrado e doutorado. Já pensou em um mundo onde você resolve começar uma faculdade hoje e daqui a 4 ou 5 anos essa profissão já entra em declínio? Comenta aqui embaixo a tua profissão e se tu acha que ela corre o risco de desaparecer em alguns anos. Como eu já mencionei antes, o problema não é que todo mundo corre o risco de perder seus empregos. A tendência é que o número total de empregos nessas atividades deve diminuir. Quando a redução ocorre em apenas uma área específica, o resultado para a economia não é tão significante. O problema é que está acontecendo em vários setores ao mesmo tempo, o que pode impactar muitas pessoas e criar um efeito bola de neve, desestabilizando a economia e possivelmente causando uma crise. Já existem restaurantes trabalhando com poucas pessoas, onde a função do garçom é substituída por um tablet para realizar pedidos e pagar a conta. Inclusive, em alguns lugares do mundo já existem restaurantes com robôs servindo comida. A realidade agora nos mostra um restaurante em Toronto, no Canadá, sem atendimento, com pessoas trabalhando apenas na cozinha. Mas também já existem robôs que trabalham preparando a comida, especialmente quando falamos de fast food, como hambúrgueres, pizzas e até saladas e pratos quentes. Mas é importante ressaltar que nenhum desses modelos substitui o trabalho humano por completo. Mas já imaginou se a robotização reduzisse em 10% o número de empregos nesse setor? São milhões de pessoas que vão ser forçadas a migrar para outro ramo de atividade. Na arquitetura, a inteligência artificial já tem ocupado cada vez um espaço maior,
Embora dificilmente a máquina vá substituir um grande arquiteto que cria obras arquitetônicas únicas, ela pode substituir os arquitetos comuns do dia a dia. A realidade é que obras únicas são uma fração minúscula desse mercado. Na maioria dos casos, casas e apartamentos não passam de uma caixa com divisões e aberturas. Com a quantidade de obras que já foram realizadas, é extremamente improvável que uma solução exata para a sua obra não exista, considerando tamanho, divisões, clima, posição solar, altura, solo, entre outras variáveis. Esse é basicamente um problema de Big Data, e a máquina pode facilmente ser mais eficiente, barata e cometer menos erros. Convenhamos, constantemente vemos na internet soluções terríveis, tanto de arquitetura quanto de design. E nas construções atuais, os investidores não se importam com exclusividade. Se for barato e eficiente, vai ser a principal escolha. Agora, as áreas que mais geram polêmica e até medo nas discussões sobre esse assunto são medicina, direito, contabilidade e até os professores. Mas o que exatamente está acontecendo que está ameaçando até mesmo essas tradicionais profissões? Na medicina estão surgindo uma série de aparelhos e sistemas que usam inteligência artificial que podem simplificar vários processos, desde a avaliação de exames para um diagnóstico mais preciso e que comete menos erros. Existem máquinas que auxiliam cirurgiões a realizar até os procedimentos. A evolução na medicina é grande e acelerada. Hospitais e clínicas que começarem a aderir ao uso de tecnologias inovadoras vão ver um grande aumento da eficiência no atendimento. Isso significa que o paciente vai ser diagnosticado em menos tempo e eventuais tratamentos vão ser mais rápidos e assertivos, o que por sua vez resulta em mais pessoas atendidas, mais casos de sucesso e, consequentemente, menos trabalho humano necessário, seja do médico, das enfermeiras, dos técnicos que realizam exames e até das secretárias que fazem os agendamentos. Segundo dados do Rev Cycle Intelligence, as automações de um futuro próximo vão substituir principalmente as atividades com menores salários, sendo as mais especializadas menos afetadas. Ainda apontam que apenas 24% das atividades de profissionais da área de medicina com um nível universitário ou superior podem ser automatizadas, enquanto tarefas de profissionais sem bacharelado podem ter suas tarefas até 55% substituídas pelas máquinas. Na área do direito já temos uma série de robôs trabalhando para aumentar a eficiência. No Brasil, eles já existem e estão trabalhando junto ao Judiciário brasileiro para agilizar os processos que todos nós sabemos como são lentos no Brasil. Entre as suas atividades estão: o robô Gerimum faz atividades de categorizar e rotular processos. Já o robô Clara lê documentos, recomenda tarefas e sugere decisões, que então são analisadas por um servidor público. O robô Pote está trabalhando para bloquear as contas bancárias de devedores. O que antes um servidor conseguia fazer no máximo 300 por mês, o Pote realiza cada tarefa em 35 segundos. E o mais conhecido de todos, o robô Victor, que já funciona desde 2008, avalia os recursos que vão para o STF, separando os recursos repetitivos. Segundo o valor econômico, o investimento dos tribunais nessas tecnologias tem o objetivo de reduzir o volume de ações que, em março de 2019, acumulavam mais de 80 milhões de processos e que cresciam a cada dia. O uso de robôs, que não são máquinas físicas e sim softwares rodando em computadores, estão aí para impedir o aumento dos processos e, consequentemente, reduzir esse estoque gigante que sufoca a justiça brasileira. Do outro lado do direito também já existem sistemas usando inteligência artificial para simplificar os processos diretamente com o cliente, viabilizando projetos que antes não eram economicamente viáveis, além de acelerar todos os procedimentos, o que tende a substituir estagiários e advogados em início de carreira. Nas salas de aula, a inteligência artificial já vem auxiliando no mercado de ensino. Essas tecnologias não substituem completamente professores. O que elas fazem é auxiliar o professor a se tornar mais eficiente, o que por sua vez permite que um mesmo professor consiga ensinar mais alunos em menos tempo, assim como a internet já vem fazendo. Por sua vez, o resultado é que menos professores serão necessários para o mesmo número de alunos.
O que vimos com a pandemia de 2020 é que os professores e as escolas ainda possuem diversas dificuldades para exercer a função com eficiência, o que vai envolver desenvolver processos próprios e capacitar os profissionais para trabalhar junto com essa tecnologia. Agora, o número de professores no geral não deve diminuir. A questão é que novos professores vão surgir para ensinar a parte mais tecnológica das coisas. Os profissionais que devem perder espaço são os que ensinam matérias tradicionais de escolas e universidades, especialmente as mais exatas como matemática, física e afins. Na área contábil, temos grandes mudanças para um futuro relativamente breve. A automatização de processos e o uso da inteligência artificial já vem substituindo alguns processos operacionais. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, Laudelino Jochen, a inteligência artificial vem gradativamente substituindo o material humano, especialmente nas tarefas repetitivas como inserção de dados em sistemas, bem como na própria preparação de relatórios. Ele cita: essa situação caminha a passos largos a tomar conta de inúmeros postos de trabalho, até porque tudo aquilo que pode ser realizado manualmente com a ajuda de um ser humano pode ser feito por inteligência artificial. Essa evolução é irreversível e difícil de lutar contra. Os primeiros adeptos da tecnologia vão aumentar muito sua eficiência, o que significa atender um número maior de clientes com menos funcionários, o que por sua vez resulta em um custo menor para o cliente final. Assim, aqueles que se manterem no sistema de trabalho braçal eventualmente vão se ver fora do mercado por não ser competitivo o suficiente. Agora, será que tudo isso é ruim? Podemos estar ameaçados dos nossos empregos? Ou toda essa evolução tecnológica pode ser boa?